Vamos abrir a palavra. Nessa manhã, nós estudaremos a lição de número 11, a oração que Deus atende. Vamos fazer a leitura do texto básico. Nós temos duas referências nessa manhã, que se encontram em Mateus e em Lucas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem primeiro em Mateus, e nós faremos nessa manhã, se a igreja assim estiver comigo, uma leitura compartilhada deste texto. Eu convido a amada igreja para lermos todos juntos o texto bíblico que está então em Mateus 6, de 9 a 13. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito tu és, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, aleluia. Todos abriram, vamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 9. Portanto, vamos comigo, igreja. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora vamos abrir também em Lucas 11. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Lucas 11. Santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Lucas 11, o versículo 2 a 4. Louvado seja o nome do Senhor. 2 a 4. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Já sentimos a presença do nosso Pai neste lugar. Interessante que hoje, ao acordar, eu fiz uma oração parecida com aquela que Moisés fez. Ah, Senhor, se a tua presença não for comigo, a sensação de impotência, mas também a sensação que eu fiz conforme as minhas forças. E eu quero fazer mais uma oração nessa manhã. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos nessa manhã. Pai nosso, oh Pai nosso, Jesus, eu oro por cada um que aqui está, por todos que estão conosco pela internet, pedindo que o teu Espírito Santo venha falar através da tua palavra.
que é digna de toda aceitação. Que pela tua bondade e misericórdia, o Senhor possa sim tomar a minha boca e falar, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. A palavra é tua e o povo é teu. E eu sou uma serva que se dispôs a ser a tua boca nessa manhã. Toma minha mente, o meu coração, o meu querer, e usa-me, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus eu já te louvo e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, o Senhor é muito bom. Quando eu recebi esta oportunidade, eu nem ousei perguntar para o meu pastor por quê. Eu só aceitei. Porque eu sei que ele é um homem dirigido por Deus. E eu sei que quem capacita é Ele. Também entendo que uma coisa é ser usada dentro de uma demanda e de uma necessidade devido à falta de mão de obra. Mas responsabilidade muito maior é estar no meio que somos tão agraciados por tantos vasos, por tantos irmãos que são capacitados por Deus a estar aqui nessa manhã. Mas aprove o Senhor que aqui eu estivesse. Então interceda por mim. Interceda para que a porta da palavra seja aberta. Não olha para o vaso é de barro, mas é um vaso submisso, é um vaso rendido, e está aqui na dispensação do Espírito de Deus. Eu quero ser usada, mas você também tem que desejar e abrir o teu coração para que esta palavra encontre espaço e que produza efeito na tua vida. Não perca o que Deus tem preparado para você nesta manhã. Uma lição maravilhosa demais, linda, vale a pena absorver. Amém? Aleluia, Jesus. Então estamos nessa manhã na lição de número 11, a oração que Deus atende. Fizemos menção do texto básico e agora leremos o versículo-chave. Diz assim, Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais, nosso co-pastor fez a leitura nessa manhã. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Farei menção no decorrer da lição do versículo que acabei de ler. O alvo desta lição é apresentar os valores mais importantes de uma oração. Aleluia. Aleluia. A torneirinha de Jeová foi aberta. Aleluia. Glórias a Deus. Quando recebi, então, o convite do nosso pastor para estar aqui nessa manhã, eu corri lá para, depois de dizer sim, isso aqui é ter fé, hein? Depois de dizer sim, eu fui à minha revista para olhar o tema desta lição. E o Espírito de Deus me levou a uma... desculpa, queridos, mas eu começo uma lição sem fazer uma rápida recapitulação da lição anterior. Então, peço desculpa, mas eu vou fazer antes de contar o que aconteceu aos irmãos.
Como então já é de conhecimento de todos os alunos frequentadores da escola bíblica, seguimos neste quadrimestre todo estudando o maravilhoso Sermão do Monte. Na lição passada, estudamos sobre a piedade do cristão, aprendemos a maneira correta de ajudarmos o necessitado, como devemos praticar o jejum e também que a oração ela deve ser sincera, humilde e simples. Hoje, então, como eu já disse, estudaremos a oração que Deus atende. Então, voltando, o Espírito Santo me levou à conhecida história bíblica de Ana. O Senhor me fez lembrar e pensar um pouco na trajetória dessa mulher, porque ela teve uma oração respondida, mas teve um caminho que ela percorreu para que essa oração fosse atendida. Sim, aquela mulher estéril que estava com a sua madre fechada, impedida pelo próprio Deus de gerar. Deus me fez, então, entender um pouco desse processo. Ana, ela foi preparada para receber a sua petição. Enquanto ela não estava pronta, Deus não permitiu que ela gerasse aquele almejado filho. Enquanto existia motivações erradas, enquanto Ana não compreendeu a vontade de Deus e os planos dele para ela e o seu filho, Deus não atendeu a sua oração. Eu imagino Ana indo sacrificar a Deus, e ele ouvindo, sondando e dizendo: ainda não posso responder, ainda não orou segundo o meu propósito. Na verdade, irmãos, o próprio Deus colocou em Ana o desejo ardente de ser mãe. Foi ele que alinhou a vontade dele com a vontade de Ana e a fez suplicar e clamar por um filho. Naquela oração, Ana entregou o seu filho a Deus através do ministério. Nasceria então o profeta Samuel. Aleluia! Ana passou por um processo até Deus responder à oração dela. Hoje, veremos, através da maravilhosa oração, conhecida como oração modelo, oração dominical, oração do Pai Nosso. Jesus, nessa manhã, irá nos ensinar, através dessa lição que Ele próprio ensinou aos seus discípulos. Temos aqui dois contextos diferentes. A primeira leitura que fizemos, que está em Mateus, Jesus está pregando o Sermão do Monte. E ali ele está rudimentando, ele está ensinando aqueles através da visão do Pai. Ele está redirecionando, redefinindo. E ele faz essa oração de uma forma mais minuciosa. Já na leitura que lemos, que se encontra em Lucas, Jesus está ali com seus discípulos. E aqueles discípulos fazem um pedido para Jesus. Creio eu que eles observaram a vida de oração que Jesus tinha. Eles observaram que quando ele orava ao Pai Nosso, ele era respondido. E eles solicitam de Jesus um pedido. Eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E eu também faço esse pedido nessa manhã. Em oração eu pedi isso para Deus. E eu peço de novo: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Glorificado seja o nome de Jesus.
Eu sinto uma glória, uma graça e uma presença dEle nesta manhã. Aquele Jesus que estava ali naquele monte, que estava com os seus discípulos, também está aqui. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Santo é o Senhor. Eu escrevi algo aqui sobre a questão do que significa. Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor. Eu não dependo de mim mesma. Fala, Deus, quando eu encontrar aqui, eu falo aos irmãos. Sigamos então, quem tem a sua revista. Lá no início diz assim: Jesus nos presenteia com as pérolas mais valiosas que devemos buscar em oração. Veja os tesouros apresentados na oração modelo. A oração do Pai Nosso, amada igreja, ela foi ensinada diretamente por Jesus. É um dos textos bíblicos mais conhecidos e reproduzidos até os dias de hoje. Porém, a intenção de Jesus não foi nos deixar um modelo de reza para ser repetida de uma forma mecânica e sem sentido. Não foi esse o objetivo de Jesus. Jesus, na verdade, através dessa oração, nos ensina um modelo de como devemos nos comunicar com o nosso Pai Celeste. Devemos entender os princípios e os pontos abordados nessa oração para nos guiar em nossa vida cristã, aplicando e praticando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixei para fazer os meus agradecimentos no final. Amém? Vamos aqui então comigo. O tópico 1 diz assim: o mandamento esquecido. É incrível como apenas uma frase inicial de oração pode conter tanta luz para a vida do cristão. Qual é essa frase inicial? Pai Nosso. Aleluia. O item 1, comunhão com o Pai Celestial. Comunhão fala de quê? Fala de relacionamento. Relacionamento com o nosso Pai. Adão, mesmo antes do pecado, com toda a sua intimidade, não ousou chamar a Deus de Pai, tampouco Noé, com sua fé secular. Homem que andou com o Senhor, um monumento de graça e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. O velho pai da fé, Abraão, amigo de Jesus, jamais ousou apresentar-se diante do Altíssimo com toda essa intimidade. Mesmo Davi, o rei da comunhão, do louvor e da adoração, se referia ao Senhor como rocha, Altíssimo, fortaleza, socorro, guarda de Israel, rei, e muito intimamente chegou ao expediente poético de pastor. Porém, em Jesus, que o relacionamento Pai-Filho entre o Criador Santo e as suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai Celestial. Como diz John Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então,
a partir de Jesus, é que eu e você somos filhos de Deus. A partir de Jesus, que o papai nos adota como filhos. Isso é maravilhoso. E quando eu estudava, o Senhor me fez entender algo. É mais ou menos assim, trazendo para a nossa vida, aplicando aqui agora. É como se um pai muito poderoso, famoso, um rei, um homem de alta patente, com todos os méritos naturais, um pai. Mas eu imagino que quando ele chega em casa, ele é um pai. Mais ou menos assim. Deus é isso aqui tudo, Ele é rocha, Ele é fortaleza, Ele é socorro, Ele é rei, Ele é guarda de Israel, Ele é maravilhoso. E esse Deus tão grande é o nosso Pai, através de Jesus. Papai, papai, Ele é o nosso papai. Aleluia! Nós devemos, igreja, compreender a nossa paternidade em Deus. Isso precisa ficar claro dentro de mim e dentro de você. Nós devemos ter essa convicção de quem somos em Cristo. Temos um papai nosso. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vocês estão entendendo? Eu estou me fazendo clara? Louvado seja o nome do Senhor. O coração está aberto. Então, primeiro a comunhão deve ser com o nosso Pai. E agora no item 2 diz assim: comunhão com os outros filhos. Se eu tenho bem resolvido, entendido dentro de mim, que eu tenho um Pai nosso, diz Pai nosso, quer dizer que eu também tenho irmãos. E essa comunhão não pode ser diferente. A comunhão que eu busco com o nosso Pai do céu é a mesma comunhão que eu devo buscar diligentemente com os meus irmãos. Não tem como eu ter uma comunhão com Deus e eu não conseguir ter uma comunhão com os meus irmãos. Somos irmãos e isso é consequência. Se eu tenho com o Pai, eu também vou ter com meus irmãos. É assim que deve ser. Não é meu Pai, e sim Pai nosso. Diga isso, Pai nosso. O cristão que não sabe relacionar-se, ele não sabe orar. Observe. Olha, se Deus é meu Pai, quem comunga a mesma crença que eu, consequentemente, se torna meu irmão. Letra A, na página seguinte, diz assim: e perseveravam na comunhão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos, diariamente perseveravam unânimes. Nós temos muito a aprender com a igreja de Atos. Precisamos aprender com a igreja de Atos. Se 2 dentre vós concordarem, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meio do meu Pai. Quando há, queridos, uma concordância entre filhos, há uma resposta de Deus. Há uma atmosfera diferente e muito especial. É como se tivesse algo assim, ligando a nossa oração ao papai. Quando nós concordamos como irmãos em Cristo sobre algo em oração,
algo acontece no mundo espiritual. E se eu não tiver comunhão com meu irmão e irmã Carla, algo vai deixar de acontecer. Por isso, torna-se tão importante o entendimento da necessidade de amar o meu próximo. Comunhão entre irmãos, para que as nossas respostas, as nossas orações sejam respondidas. A igreja está entendendo? Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço. É sim, sempre será uma alegria a oportunidade de estarmos reunidos em comunhão com os nossos irmãos. Sempre será especial, sempre será privilégio, e este é um lugar em que o Senhor ordena a bênção. É porque Ele se alegra, é do coração do papai isso. Quando estamos reunidos em comunhão, em amor, em misericórdia, quando a gente simplesmente sente a miséria do outro e ora por ele, intercede por ele, isso agrada o Senhor, isso agrada o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vai dando glória a Deus, irmãos. Vai misturando o coração disposto com glória, aleluia. E vai dando tudo certo. Submissão. Nós estamos então no tópico de número 2. Continuo sem conseguir enxergar. Rayane, vai me situar, por favor, na hora. Quando tá, pastor Clamar? Por gentileza, porque eu não consigo. Queridos, submissão. Nós temos um exemplo mais forte, que é a submissão do próprio Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. É tão maravilhoso quando a gente tenta entender o caráter do nosso Deus. E mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou-se, a ponto de ser simplesmente servo. Uma das orações mais lindas que toca o meu coração, as minhas emoções, é quando Jesus está lá no Getsemane. E Ele faz uma oração ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele nos ensina, quando Ele diz assim: contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que Deus ouve, viu, igreja? Essa é a oração que Deus ouve. É a oração que está em concordância com a vontade de Deus para as nossas vidas. Contudo, não seja o meu querer, mas o do Senhor. Submissão. Aleluia. Submeter-se a Deus, nosso Pai, é compreender quem Ele é e quem nós somos. É nos render à sua vontade. É nos render à sua vontade. A existência humana, ela só tem sentido quando ela se posiciona sob Deus. Ou seja, ela está numa posição inferior.
Deve ser muito definido isso dentro de mim, de você. Nós estamos posicionados. E Deus? Quem é Deus? Quem eu sou? Isso tem que ser muito claro para nós. Isso deve ser refletido em nossa conversa com Ele, ou seja, em nossa oração com Ele, porque a oração é uma conversa com o Pai nosso. Primeiro Ele, depois eu. Segundo João Batista, João Batista, aquele que Jesus falou, que dos nascidos de mulher, não tinha nenhum maior do que ele. Olha o que João falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o meu objetivo e o seu. Eu oro para que cada vez menos eu seja vista nesta igreja. Eu oro para que chegue num ponto que tu me olhe, mas que tu não me veja. Eu oro para que tu me olhe e veja Jesus. E esse também deve ser o teu objetivo. Nas suas orações, nas suas petições, que são apresentadas ao Papai, você também tem que desejar por isso. Porque pedis e não recebeis? Porque pedis mal? Para quê? Para que tu tem pedido? Por quê? Eu fiz algumas perguntas para mim nesses 3 dias. Sabe, eu fiz uma rebuscada nas minhas orações. Uma rebuscada nas petições que eu tenho apresentado ao meu e seu Pai. E ali o Senhor falou comigo. Eu creio que se nessa manhã eu perguntasse, amada igreja, você já teve orações que foram respondidas? Você tem? Eu também. Mas também você tem orações que estão passando pelo tempo, pela prova do tempo? Eu também tenho. Mas também você tem orações que Deus disse não? Paulo teve. Paulo orou. E a resposta foi: a minha graça te basta. Terão orações, sim, que não serão respondidas. Eu creio que Deus tinha algo tão maravilhoso, e de fato, com o nosso irmão Paulo. Irmão Paulo, olha que coisa linda. Nós vamos ver ele quando chegar lá no céu. Além de Jesus, é claro. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E terão orações, amada igreja, que não serão respondidas simplesmente porque não glorificam o nome do Senhor. Porque se o Papai nosso nos der, nós iremos nos perder. Nós deixaremos de ser dele. Tem aquelas que já oramos há 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas nós não temos o não. Então é preciso continuar pedindo, crendo. Amém? Aleluia. Aí as lágrimas vêm, o óculos embaça. E eu olho para vocês e eu não vejo vocês. Então, não se incomodem, porque geralmente é o jeito que Jesus me usa. Falando, chorando, sentindo a presença. É assim que Ele faz. Então não se incomodem, em vez ou outra eu ter que parar, enxugar as minhas lágrimas
e continuar. Aleluia! Aleluia! Quando a igreja foi pela primeira vez perseguida e ameaçada, isso está em Atos, no capítulo 4, reuniu-se para oração com 2 passos firmes. Esta passagem bíblica relata quando a igreja começou a crescer, quando a igreja começou a frutificar. Pedro e João tinham acabado de ser instrumento nas mãos do Senhor, e aquele coxo que ficava lá à porta da Formosa esmolando tinha sido curado. E isso aconteceu um negócio lá na cidade. Nem sei o que foi aquilo, né, pastora? Mas o fato é que a fúria veio. E aí, o que acontece? Eles pararam? Eles desistiram? Não. Eles levaram tudo em oração a Deus. E eles eles ficavam tão felizes porque aquilo era um sinal que Deus estava com eles. E aí eles foram para oração. E é interessante demais porque quando a gente olha, a gente lê a oração que foi feita por aquele povo, a gente vê o quanto às vezes as nossas orações são errôneas, são egoístas. Eles oraram. Para quê? O item 1 diz assim: entronizar o Pai. Tu, soberano Senhor, reconhecer quem era Deus. Também priorizar o reino. Concede aos seus servos que anunciem. Olha a oração. Mas está sendo preso, está sendo maltratado, está sendo caluniado. Mas eles fizeram o quê? Eles oraram para que o Senhor concedesse a eles que continuassem anunciando, e Deus ouve aquela oração, e aquele evangelho pregado chega a nós. Aquele evangelho cresceu, tomou proporções gigantescas, e aí a palavra simplesmente nos alcançou. Em resposta à oração, porque eles oraram dentro da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eles pediam para anunciar a palavra com intrepidez. Eles pedem que Deus os capacite a falar com toda ousadia, mesmo sob punição. Eu e você também precisamos orar e pedir a Deus que nos dê essa ousadia e essa intrepidez. Precisaremos disso mais do que nunca nesse tempo. Ousadia e intrepidez. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Letra B diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, note que os sinais não eram para o bem-estar da igreja. Diferente do nosso entendimento, né? Mas para acompanhar a pregação do evangelho. E foi o que aconteceu. Por isso, é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai e o seu reino. Sem submissão não há oração. Vejam bem, teu nome, teu reino e tua, repete, para nós internalizarmos, teu nome, o teu reino e a tua vontade. É assim que eu devo orar, Senhor. É assim que eu devo orar, Senhor. E você também, meu irmão. E era isso exatamente que acontecia.
Eles iam pregando e os sinais iam acompanhando. Eles iam pregando e os sinais acompanhavam. Por quê? Porque eles não oravam assim, ai Senhor, me usa. Aí eu até digo que é para a glória do Senhor, mas não é nada. Não é não. Você quer, às vezes, aparecer, ser visto, ser admirado. E essa oração, papai não vai ouvir. Sabe o que eu falo todas as vezes que Jesus, pela misericórdia dele, me dá qualquer oportunidade, seja de falar uma frase, eu oro, pedindo, falo assim, Senhor, faz uma rebuscada no meu coração. E se tiver qualquer motivação dentro de mim, que não seja de te glorificar, que não seja pelo teu reino, que o Senhor feche a minha boca. E Jesus tem tratado com o vaso em algumas áreas. Jesus tem sim trabalhado comigo, no sentido da rejeição. Sim, servo e serva que vai anunciar a palavra de Deus, não pode se preocupar com isso, não. Eu não posso me preocupar, embora eu me preocupe em estudar, embora eu me preocupe sim em buscar em Deus a graça para estar aqui. Eu não posso andar dentro do que a igreja espera de mim. É muito diferente pregar nas outras igrejas do que pregar na sua casa. Por quê? Porque todas as vezes que eu e você tivermos qualquer oportunidade, a igreja, os meus irmãos estarão observando se o que eu falo está em concordância com o que eu vivo. Não adianta viver uma vida aqui descrente e na hora da oportunidade tu querer ser crente. Não adianta, se tiver qualquer motivação, por menor que ela seja, Deus conhece. Às vezes eu e você não temos o entendimento, a gente acha que não, mas aí Davi vem e ora, Senhor, Tu me sondas e me conheces, papai nosso, o papai conhece a motivação do meu coração e da sua, ele sabe o que eu falei para ele, quando eu estava subindo essa escada aqui, e ele sabe o que eu falei para ele nessas 3 madrugadas, é tão bom, que o Senhor me ensina até nesse pouco tempo. Porque eu sei que, gente, vocês não têm noção. Eu não tinha a menor condição, nem fiz semana de renovo, aleluia. Eu não tinha condição física, eu não tinha condição emocional, eu não podia estar aqui nesta manhã. Eu não conseguiria se fosse a Carla. Mas aí Jesus vem e me sustentou até 2, 3 da manhã, enquanto Ele falava comigo nessa palavra. E me deu graça para estar aqui nesse altar. Senão eu não poderia. Não conseguia. Eu sou uma professora e professor tem necessidade de ter as coisas nas mãos. Tem necessidade de estudar, de preparar. O Wesley vê lá, eu esparramo 3, 4 Bíblias e vai 15 dias gerar uma palavra, igual na passada, né? Eu tive 15 dias para gerar a palavra, aleluia! Agora eu tive 3. E glorificado seja o nome de Jesus. Porque aí a Carla, Jesus. A Carla, Espírito Santo. E aí, quando eu e você reconhecemos que em nós não há mérito nenhum, quando a gente reconhece que em nós não há mérito nenhum, algo de especial acontece.
Algo de especial aconteceu no Renovo ontem. E eu creio, minha pastora, que teremos testemunhos, mas diferentes. Em nome de Jesus, os maridos começarão a testemunhar, os filhos começarão a testemunhar. Olha, eu não sei o que acontece não, mas depois que a minha mãe foi num culto que se chama Renovo, ela foi renovada aqui na minha casa. O esposo, eu não sei o que Deus tem feito naquele culto Renovo, mas a minha esposa, quando volta para casa, ela volta diferente. E o culto foi sim um fluir lindo da parte do Senhor, uma palavra maravilhosa. Por quê, irmã Carla? Porque era para a glória de Jesus. Aplaude o Senhor, a igreja. Louvado seja o teu nome, papai. Oh, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo como deve ser a nossa oração? Não tem espaço para egoísmo. Não tem espaço. É pelo reino, é para o culto no meio, dizer, vamos interceder pela nossa irmã que está lá fazendo a obra na Europa. E a igreja inteira baixar a sua cabeça e orar sentindo a dor da irmã. É isso que é uma oração verdadeira, sincera. Irmã Carla, então eu não posso orar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelas minhas necessidades? Claro, isso é legítimo, mas até isso tem que ser com entendimento e na direção do Espírito Santo. Eu peço a Deus, Senhor, conserta as minhas orações, e o Espírito Santo é tão lindo que Ele faz isso, né? Uma das funções dele é interceder com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Me conte o tempo. Me conte o tempo. Pode? Vou embora, hein? Aí eu fiquei animadinha. Me dá uma angústia quando eu olho assim, tem muita coisa, e eles falam assim, 10 minutos. Dá vontade de sair correndo. Não olha a irmã Carla limpando, se enxugando. Olha para Jesus. Diz assim, na página 53. Responda bem rápido, bem rápido. Por que uma criança desmamada ainda deseja os braços da mãe? Você sabe? Porque nos braços da mãe, ela sente calma e sossego. Essa é a razão. É porque ela, mesmo não dependendo mais do alimento vital dos seios maternos, ainda mantém uma relação de submissão e de dependência, ou seja, os braços da mãe. É o colo pelo colo. A busca de Deus por causa de Deus. Não é isso que a Carol faz quando a senhora chega lá? Ela é nossa pastora, mulher ungida, mulher de Deus, canal do Senhor para as nossas vidas. Mas ela chega lá, ela dá colo. Ela é vó. Ela tem uma vida, viu? Ela tem uma vida. Ela é como nós. A diferença é que talvez o preço que paga é maior. Aleluia. Pedidos nobres, ó Jesus. Embaços, ó Senhor. Pedidos nobres. Aleluia. Os melhores antídotos contra o egoísmo são a comunhão e a submissão ao Pai e aos seus filhos. Um crente ajustado a esses dois trilhos não fala bobagens na presença de Deus, não almeja ilusões, não é mesquinho em suas petições. Tiago, sempre tão objetivo. Tiago, se você não estudou o livro de Tiago ainda, vale a pena.
Vale a pena. Tiago, né, irmão Tiago? Aleluia. Tiago fala bom, gente. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Olha bem isso aqui que eu vou ler agora. Quem ainda não resolveu, se almeja a valorização do seu próprio nome ou do Pai, o estabelecimento do seu próprio reino ou do Pai, e a realização da sua vontade ou a do Pai, não deve prosseguir deste ponto para frente na oração. E ele vai mais, o escritor. Sugerimos que volte ao início, até que este assunto esteja resolvido na sua alma. Assim, não vale a pena continuar. É melhor mudar de religião. Há outras no mercado da fé que se ajustam melhor aos desejos pessoais de seus fiéis. Fortíssimo. Tiago fala que não dá um motivo, um dos motivos pelo qual as nossas orações não são respondidas. E elas não serão mesmo. Como eu já disse no início do estudo, enquanto eu e você não ajustarmos dentro de nós que o reino, a vontade é do Pai, que nós somos dele, tudo para a glória dele deve ser. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para que, igreja? É para a glória dele. Tudo. Até quando estamos nos alimentando. Meu Deus. Imagina as petições. Se o meu pedido, a minha oração, está desalinhada da vontade de Deus. Se eu estou indo para um rumo, mas o Espírito Santo está querendo me levar para o outro. Se eu estou almejando algo, mas o Espírito Santo está me levando para outro. Não adianta. Não vai dar certo. Às vezes a murmuração vem e as coisas acontecem. Como bem fala sempre o nosso pastor. Murmuração traz milagre. Mas não é a vontade perfeita de Deus para nós. Então, não vale a pena. Sabe como eu oro? Eu peço, eu não transpiro, mas hoje eu estou transpirando. Eu peço assim: Jesus, me faz desejar o teu projeto para a minha vida. Me faz sonhar os teus sonhos para mim. Me faz, Senhor, tudo que tem dentro de mim de desejo, que está fora do teu propósito pelo qual o Senhor me criou e ainda está me mantendo aqui nessa terra, tira do meu coração. Eu quero viver o que Deus tem para mim, você quer? Eu quero viver as promessas, você quer? Então vai pedindo para Deus colocar elas no seu coração, para a gente orar em concordância com quem? Com o Pai Nosso. Coisa linda. Orar, o Espírito Santo vem, e aí eu oro em concordância com a vontade de Deus. Eu não vou ousar fazer pedido inadequado. Não, porque eu vou estar tão cheia de Deus. O Espírito Santo vai me levar a orar de forma correta. E aí, essa forma correta vai levar este pedido a ser respondido.
É a consequência. Se eu oro dentro do projeto de Deus, se eu oro dentro da vontade do Senhor, a oração será respondida. Amém? Vejamos 3 pedidos de ouro, que são os pedidos nobres. Número 1 é o pão de cada dia. Número 2, o perdão de cada dia. E número 3, o livramento de cada dia. Dentro do meu tempo, me ajude, por favor. Para eu saber. 20? Aleluia. Gente, até o tempo está sendo multiplicado hoje. Aleluia. Pão de cada dia. Deus ensinou essa lição a Israel. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse é um termômetro interessante. Está cansativo de ouvir? Está dando para entender? Tem alguém com sono aqui? Porque o sono é 2 coisas. Ou é um ataque das trevas, eu falo que tem um demônio só para mandar o sono, que vai embora quando a gente sai do culto. E o outro é um desinteresse mesmo pela palavra, tipo assim. Aí, então vocês não estão com sono? O tempo não está muito extenso? Não? Aleluia, então. Glória a Deus. Pão de cada dia. Deus ensinou essa lição a Israel com o maná do deserto. Diariamente a porção para cada dia. Como eu e você aprendemos com o maná? Ah, Jesus, aquele pão, ele era suficiente para um dia, nem mais e nem menos. Jesus, olha só, o pão caía de onde? Eu podia recolher a porção diária. Só tinha um dia, só o 6º dia, eu poderia recolher a porção para o dia seguinte. E aí aquela turma ansiosa, tem alguém ansioso? Fala nada não. Aquela turma ansiosa, que quer ter o controle da situação e da vida nas mãos, eles tentaram pegar o pão lá, né? Tinha sempre uma turma, né? E o pão fez o quê? Estragou. Só não estragava o pãozinho que era colhido, dobrado para o dia seguinte. E se pegasse mais, irmã Carla, o que acontecia? Podia não. Por quê? O pão de cada dia dai-nos hoje. A verdade é que Jesus nos ensina uma lição maravilhosa a depender dele. Por mês, por ano, não, diariamente. Quando a gente vive experiências como as que eu e a minha família viveu nesses últimos meses, de repente tudo tá tudo bem, de repente dentro de uma UTI, a gente vê que é importante sim orar, colocar as nossas necessidades diante de Deus, né, presbítero Eduardo? Mas quando a gente está ali numa situação daquela, ou alguém que a gente ama, tudo perde sentido. Por quê? Porque a dependência é diária. E ela também é total. É o Pai nosso que estás no céu. É Ele que é o regente. É Ele que é o soberano. É Ele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. E é Ele que supre a minha e a sua necessidade, seja ela qual for. Deus tem trabalhado conosco neste sentido também. É muito trabalhar de Deus. Aleluia por isso. Vai depender de mim diariamente. Eu, como funcionária pública,
eu adquiri um ranço, não sei se alguém vai conhecer essa palavra. Conhece? Uma mania feia. Porque todo mês o salário está ali na conta. Então você sabe que está ali. Aconteça o que acontecer, vai cair ali. Porque eu sou uma funcionária pública aposentada. Aí Deus nos leva a uma situação que aquela quantia passou a não dar. Por quê? Porque Ele nos leva a depender do salário do Wesley, que é um autônomo e que depende todas as manhãs, assim como meu irmão presbítero Maciel, todas as manhãs depende da graça e a misericórdia de Deus. A gente não tem como saber como que vai fechar o mês, não. A gente ora, é fiel, mas vem de Deus. É de Deus. Pão nosso de cada dia. Deus trabalha com autônomo. E quando tu não é, Deus faz você casar com quem é. Eu não sou autônomo, mas o meu esposo é. Então vou ensinar um vaso a não ser ansiosa, a não querer colher para o dia seguinte. Não, vai ser o pão de cada dia. Tem mais alguém que Jeová está trabalhando assim? Aleluia. Vamos depender do Senhor, não das nossas forças, da nossa competência, não. Jesus até atrasa uma aposentadoria por 12 anos para ensinar o vaso. Né, irmão Mateus? Jesus está atrasando. No tempo dele, claro. Mas vai sim, vai aprender. Eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali, tu também? Nós precisamos aprender a depender mais de Deus. Tem esse hino, porque Ele é quem cuida de mim e de você. Aleluia. Quando Pedro precisou de uma moeda, esse Jesus é lindo mesmo. Ele precisou de uma moeda para pagar o imposto. Ele estava com quem? Com Jesus. Jesus fez com que ele fisgasse um peixinho. Jesus podia simplesmente falar, aqui está a moeda. Não, ele fez com que Pedro fosse lá pescar, e aí ele pegasse aquela moeda. Ou seja, ir pescar é a minha função e a sua. Mas quem manda o peixe, quem coloca ele no anzol, é com Jesus. Jesus ensinava os seus discípulos a dependerem de Deus. Nem era dele, era de Deus. Jesus fez com que ele tivesse essa experiência. E ele nos leva a ter ela todos os dias também. Que coisas serão acrescentadas aos que buscarem o reino em primeiro lugar? O que comer e o que vestir. Eu, de uma forma errônea, entendi de uma forma errada, que as coisas eram um monte de coisa, né? Tem mais alguém que pensava assim? Só que aí, essas coisas são as coisas básicas. É uma vida simples. As riquezas não estão incluídas nessas coisas. São acréscimos de Jeová. Essas outras coisas. Aquele carro bom, aquela casa maravilhosa, aquele tapete que eu sonho, as cortinas da irmã Marli, aquele vidro temperado, sim, são as outras coisas. Não, né? Não é. Isso é mimo de Jeová. Tá? Que Ele dá também para os seus filhinhos. Para os seus filhinhos. Mas Ele não promete isso na palavra. Mas papai dá mimo? Você dá aquele chocolate gostoso para o seu filho? Você dá aquele brinquedo que foi caro, que você parcelou? Você dá? Porque eu também o faço.
Mas isso é minha obrigação? Como pai e mãe? Não, mas eu faço. Vovô faz, vovó faz, né? É mimo. O básico é a escola, alimentação, vestuário. Mas fazemos. Papai também faz. Então, posso pedir, irmã Carla? Pode. Mas se estiver dentro da vontade dele, ele fará. Se não, nós vamos chegar no céu sem isso. E glória a Deus, porque Ele sabe se tu tem que continuar andando de bicicleta ou se Ele já pode te dar aquele carro que você sonha tanto, né? O Wesley sempre fala assim, se todo mundo for patrão, quem vai ser funcionário? Se todo mundo fizer isso, quem vai fazer aquilo? Ele sempre me faz pensar assim. Aleluia. Jesus nos ensina a ser simples. Quando falamos em bens materiais na presença do Pai Celestial e ponto final, não decrete, não conquiste, não declare. O pastor nos ensina muito bem sobre isso. Simplesmente peça o pão de cada dia. Ele sabe do que você necessita. Amém? É tão interessante essas coisas. Eu falei assim para a mamãe, mãe de Deus, eu preciso de um vestido para pregar lá, porque, minha filha, você tem e tal. Eu falei, mãe, mas a gente que é gordinha, né? E tal, não pode pregar, não, eu quero longo, que eu aprendi com a pastora, que longo fica melhor. Eu falei, eu quero um longo, não pode pegar aqui, não pode pegar ali, não pode ser transparente, não pode ser assim. Aí eu falei para Jesus, eu falei, Jesus, ai, o senhor sabia, né? O senhor sabia que ia ter o renovo, o senhor sabia. O senhor sabia que eu não tenho outro vestido. Se eu pregar de novo com o mesmo, não vai ficar bonito. Eles vão pensar, mas Jesus não deu outro vestido para o vaso. Então, o senhor prepara um vestido. Aí eu e manhinha, fomos no centro, correndo. Eu tinha 20 minutos para achar um vestido. Aí nós entramos em 4 lojas. Na última, aí tudo era assim, inadequado para quem é mais fortinho, que tem o bracinho gordinho e tal. Aí na última, eu experimentei ela, é esse, minha filha, é esse. Pá. Mãe, mas é muito assim, é muito chamativo, tem que ser discreto, quase que transparente para ninguém me ver. Não, é ela que me fez colocar isso aqui, foi ela. Aí, era uma necessidade, não era um luxo não, era uma necessidade, me apresentar diante da igreja, diante dos meus irmãos internautas. Então, é um mimo que não é mimo, porque ele veio dentro de uma necessidade real, aleluia, entenderam o mistério? Quanto tempo, irmã Rayane, meu cronômetro? 5 minutos, meu Jesus, tá bom, Senhor. Eu vou aproveitar esses 5 minutos para só trazer à memória de vocês o que está em Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Também quero fazer os meus agradecimentos agora. Eu quero agradecer ao nosso Pai, que está no céu, por essa oportunidade. E é interessante que o meu agradecimento agora tem um sabor diferente, porque eu já posso agora analisar que a palavra foi só pela graça e a misericórdia dele. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, nosso Pai. Eu quero agradecer ao meu pastor, Lindomar, e a minha pastora, os meus pais espirituais, que me ensinam a cada dia a ser um pouquinho melhor. E que nos nutre culto a culto, com a palavra. Eu quero agradecer ao meu papai da terra, os meus amores da minha vida, intercessores, 24 horas, papai e mamãe, Deus abençoe, obrigado por tudo.
ao meu companheiro, o amor da minha vida, meu bem. Agradecer aos meus filhos, noras, filhas, noras. Agradecer aos nossos copastores, obreiros do altar, obreiros da obra, da seara, obreiras. Também a minha querida amiga missionária Cida, guerreira do Senhor, diaconisa irmã Kate, que Deus abençoe. Obrigado, porque hoje o peso foi tão mais leve. Obrigado, porque a porta da palavra, creio eu, ela foi aberta. E foi a misericórdia e a sua intercessão que fez com que essa palavra fluísse em Deus. E eu quero orar. Irmão Danilo, pastor, eu tinha pedido a ele, mas eu vejo que as crianças já estão vindo. Então, se no final o pastor tiver oportunidade, mas eu vou fazer uma oração. Isso eu preciso fazer. Fechando esse estudo. E eu gostaria que... Esqueci de uma pessoa importantíssima. A irmã Kátia Mochita. O amor do meu coração também. A minha irmã, que não tem palavras, o meu irmão. Eu não devia jamais deixar de citá-la nessa manhã. Glorificado o nome de Jesus. Levanta, querido. Fica sobre os seus pés, curva a sua cabeça. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pai nosso. Papaizinho querido, eu quero te glorificar nessa manhã. Te agradecer pela tua palavra. E te pedir, Espírito Santo, que continue fluindo, que o Senhor continue falando comigo, com os meus irmãos, nos ensinando a orar e apresentar ao Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos, alinhados com a tua vontade e o teu querer. Ensina-nos, Pai, como o Senhor nos ensinou aos seus discípulos. Senhor, naquele monte. Como o Senhor ensinou, Senhor, os seus discípulos naquela outra ocasião. Ensina a mim, ensina o meu irmão, a pedirmos tudo para a glória do teu nome. Espírito Santo, eu coloco cada vida que está pela internet, que está aqui no templo, que o Senhor venha continuar ministrando em nós esta palavra e que diariamente possamos viver dentro da tua vontade e o teu querer. Ensina-nos, Pai, em tudo a tua vontade e que seja sempre tudo para a honra e a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Pastor Clamar. Aleluia.